Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, tá? Hoje nós adentraremos nas configurações de rede do nosso servidor Windows Server 2008. Lembrando que na última aula nós o instalamos e o deixamos aí prontinho para futuras configurações, tá? Como que vai funcionar essa configuração de rede? Nosso servidor ele terá uma rede interna, configurada internamente, tá, para oferecer serviços aos dispositivos internos, e também terá uma rede de conexão externa, a qual possibilitará aí que o dispositivo acesse a internet, tá, através de uma rede, de uma placa de rede também, tá? Eu criei uma topologia no Packet Trace para melhor exemplificar como funcionará a nossa configuração de rede, tá? Onde nessa topologia nós temos um servidor, o nosso Windows Server 2008, tá? Nós também possuímos aqui um switch, os dispositivos da rede interna, da rede corporativa, ok? Conectado ao servidor um roteador e conectado ao roteador o Internet Service Provider, que é o serviço de disponibilização de acesso à internet, tá? O nosso servidor, pessoal, ele terá duas placas de rede, uma placa de rede interna, tá? Que oferecerá aí serviços aos dispositivos finais da rede interna corporativa de determinada organização, tá? Terá o endereço de IP 9268.100.1 de máscara de classe C, tá? E servidor DNS 9268.100.1. Ele próprio será o seu servidor DNS, tá? Já a placa de rede externa, que é a placa de rede que vai permitir a conexão com a internet, ela se conectará ao roteador por um endereço distribuído via DHCP pelo roteador, um endereço automático, tá? E o roteador ele tem o endereço 9268.0.1, então possivelmente ele distribuirá aí via DHCP o endereço 9268.0.2 para o nosso servidor Windows Server, tá? Esse roteador ele também está conectado ao provedor de serviço de internet através de um endereço oferecido pelo próprio provedor, tá bom? Então, repetindo, o nosso servidor terá aí duas placas de rede, uma placa de rede interna e uma placa de rede externa que vai receber os endereços via DHCP, tá? Oriundos aí do nosso roteador, que nada mais é que o nosso gateway padrão da rede, ok? Então vamos lá para o nosso servidor realizar essas configurações, tá? Inicialmente, pessoal, o nosso servidor ele está recebendo o endereço de IP via DHCP porque a máquina virtual ela simula, tá, uma rede externa para que o dispositivo aí tenha acesso à internet. Tá? Se vocês clicarem no menu iniciar, em seguida no prompt de comandos e digitar o comando ipconfig, ele vai mostrar que o endereço de IP é o 10.0.2.15 de máscara de classe C com o gateway padrão 10.0.2.2, tá? Esse endereço é virtualizado, uma vez que a máquina virtual ela realiza esse serviço de virtualização, tá? Então, inicialmente nós temos que desabilitar a função de virtualização de endereços, tá? Lá na nossa VirtualBox, tá? Essa virtualização de endereços chama-se NAT, Network Address Translations, ok? Então vamos lá na configuração da nossa máquina virtual. Já estou na minha máquina virtual, tá? Selecione Windows Server 2008, em seguida configurações, tá? Selecionem as configurações de rede e alterem aqui de NAT, que é o nosso Network Address Translations, que virtualiza o endereço local para endereço real para permitir o acesso à internet. Só que a nossa placa de rede local, rede interna, ela não terá inicialmente acesso à internet porque ela vai simplesmente suprir os computadores ali de serviços, tá? Então alterem aí para rede interna e
Ok. Vamos voltar ao nosso servidor e vamos configurar, tá, a nossa placa de rede local com os parâmetros de rede local, ok? Então cliquem no botão iniciar, procurem aí pelo painel de controle, cliquem em central de rede e compartilhamento, gerenciar conexões de rede. Tá? Nós possuímos uma placa de rede apenas, daqui a pouco adicionamos a segunda. Cliquem sobre a placa de rede, em propriedades, selecionem protocolo TCP/IP versão 4, tá? E cliquem aqui em usar o seguinte endereço de IP para que nós possamos atribuir o endereço de forma estática. O endereço que iremos utilizar é 192.68.100.1, tá? Máscara de rede de classe C. Nós não teremos gateway padrão na placa de rede local, tá? Nós teremos na placa de rede de conexão externa. E o DNS é o próprio servidor, tá? Feito isso, clique em OK, OK. Pode fechar a janela, tá? Clique no botão iniciar, prompt de comandos, digitem ipconfig, prontinho. Nosso endereço de IP está configurado de forma estática, tá? Tendo aí como endereço 92.68.100.1 e máscara de classe C, ok? Não temos no momento gateway padrão. Podem fechar, tá? E nós iremos agora, pessoal, adicionar a nossa placa de rede externa, tá? Aquela placa de rede que, como eu mostrei na topologia, né? Mostrar novamente para vocês, ela vai possibilitar, tá, a comunicação com a internet, ok? Através do nosso roteador. Então vamos configurar essa nossa placa de rede, inicialmente adicionando uma placa de rede nas configurações da nossa VirtualBox. Selecione Windows Server 2008, configurações, tá? Quando vocês forem na configuração de rede, para adicionar um adaptador de rede 2, é necessário que a máquina esteja desativada, tá? Então é necessário desligarmos o nosso servidor. Vamos retornar ao nosso servidor para realizar a sua desativação. Cliquem no botão iniciar, né? Em seguida em desligar. Vejam só, servidores não foram feitos para serem desligados, ok? Uma vez que os serviços eles são disponibilizados ali continuamente, né? São disponibilizados por 24 horas durante 7 dias por semana, certo? Então, servidores não foram feitos para serem desativados, no caso desligados, tá? Então é necessário que nós possamos justificar o seu desligamento. Tá? Então, por exemplo, eu vou justificar com a manutenção de hardware planejada. Tá? Vou pressionar OK e o servidor ele será desativado. Ele vai instalar algumas atualizações. Eu vou parar o vídeo enquanto ele instala e daqui a pouco eu retorno com vocês. Então, pessoal, desligada a máquina virtual, tá? O nosso servidor, no caso, vamos lá inserir a nossa segunda placa de rede no nosso servidor, ok? Selecione Windows Server 2008, em seguida configurações, selecione submenu rede, tá? E em adaptador 2, vocês irão aí habilitar e selecionar a placa de rede em modo bridge, tá? Para que essa placa de rede ela possa adquirir o endereço de IP da rede real. Em seguida, clique em OK, tá certo? E vamos novamente ligar o nosso servidor. O servidor está iniciando.
tá? Quando ele solicita inserção de Ctrl Alt Delete, caso você pressione Ctrl Alt Delete, o sistema nativo, seu sistema operacional real, ele vai redirecionar ali para a tela de logoff, tá? É necessário que você possa inserir o Ctrl Alt Del a partir dos menus de inserção da máquina virtual, tá? E você encontra esse menu, tá? Ele está disponível em entrada, em seguida teclado, inserir Ctrl Alt Delete. Agora sim nós podemos inserir a senha do nosso servidor. Servidor iniciado corretamente, vamos às nossas configurações de rede, tá? Vamos fechar as janelas de informações que o sistema abre logo que é iniciado, né? Inicialmente, cliquem no menu iniciar e em prompt de comandos e digitem ipconfig. Tá? Vocês verão que nós possuímos agora duas placas de rede, certo? Uma placa de rede de conexão local 2, tá? Que é a placa de rede que irá receber o endereço via DHCP. Nesse momento está recebendo o endereço 10.53.86.12, tá? E a máscara aqui é de subrede, uma variação da máscara de classe C, e o get padrão é o 10.53.86.1, tá? Esses endereços são da minha rede real, tá? Já na minha placa de rede virtualizada, no caso a placa de rede interna, ela permanece aqui com os endereços 92.68.100.1 e máscara de classe C, tá? Podem fechar, ok? E vamos lá na nossa central de rede e compartilhamento, tá? Procurem aí pelo painel de controle, tá? Ele está disponível aqui também, certo? Centro de rede e compartilhamento, gerenciar conexões de rede, e percebam que agora nós possuímos aí duas conexões de rede, ok? Nós renomeamos essa conexão local de rede há poucos minutos. Entretanto, creio que com as atualizações, certo, com a inserção de nova placa, ela retornou para o seu nome real, seu nome original, tá? Então vamos renomear novamente. Essa daqui será a rede interna, ok? E essa aqui será a nossa rede externa, tá? Na rede interna, nós já sabemos, certo, que nós possuímos um endereço que foi atribuído de forma estática, tá? Que é o endereço 192.68.100.1. Opa! Prontinho, 92.68.100.1, máscara de classe C, né? E DNS aí é o próprio servidor. Futuramente nós iremos configurar um serviço de DNS no nosso servidor, tá? Já a nossa conexão de rede externa, ela tem um endereço distribuído via DHCP pelo meu roteador da rede, tá? Ele está aí adquirindo o endereço de IP de forma automática, gateway padrão, máscara e servidor DNS aí de forma automática, tá? Então, basicamente, a nossa topologia, tá? A nossa topologia ela foi empregada, certo? O nosso servidor tem uma rede, uma placa de rede interna com o endereço 92.68.100.1, máscara de classe C, DNS
o 9268.100.1 também, e tem uma placa de rede externa, certo? Que receberá ali o endereço de IP via DHCP do roteador da rede, do roteador real da rede, tá certo? Então, basicamente, a aula foi essa, o conteúdo abordado foi esse. Espero que tenham compreendido, tá? Na dúvida, contatem o professor, certo? E, se possível, realizem a aula prática instalando aí o servidor na máquina virtual no computador de vocês, ok? E realizem a configuração aí dos parâmetros de rede, tá? Então, até a próxima aula. É isso, até mais.